Olá! E se vos dissesse que uma simples conversa e um caderno antes de deitar podiam mesmo mudar a forma como uma criança come no dia seguinte? Parece estranho, não é? Pois bem, hoje vamos falar exatamente sobre isso. Vamos explorar uma ferramenta incrível chamada Container da Preocupação. Vamos descobrir como este pequeno ritual à noite pode ser a chave não só para um sono mais tranquilo, mas também, e isto é o mais surpreendente, para uma relação muito mais segura e serena com a comida. A pergunta é esta, e é uma pergunta que vale a pena fazer. Como é que um simples caderno, usado antes de dormir, pode ter um impacto tão grande na hora da refeição do dia a seguir? Quer dizer, parece quase magia, não é verdade? Mas não é magia nenhuma. A resposta, como vamos ver, está toda na neurociência, na forma como o nosso cérebro e o cérebro das crianças processa as preocupações. Agora, um ponto absolutamente crucial antes de avançarmos. É fundamental percebermos que isto não é uma técnica solta, tirada do nada. O que vamos explorar hoje é, na verdade, a etapa final, a etapa noturna de um protocolo muito completo e estruturado. Falo do protocolo de intervenção neuroemocional aplicado ao comer, da autoria de Janira Montalvão da Luz. E a própria autora faz questão de frisar uma coisa. Esta peça do puzzle só funciona a sério quando está integrada num esforço conjunto, um trabalho em rede, que tem de envolver a família, a escola e, claro, todos os profissionais que acompanham a criança. Muito bem, então o que é que vamos ver? Primeiro, vamos perceber a lógica desta preparação ao fim do dia. Depois, mergulhamos um bocadinho na ciência que liga cérebro, sono e comida. A seguir, o guia prático do ritual do container. Vamos ver também como adaptar isto a cada criança e a cada cérebro. E no fim, fechamos o ciclo percebendo onde é que isto encaixa no protocolo completo. Ok, vamos começar pelo princípio. E o princípio é percebermos que isto é muito, mas muito mais do que uma simples atividade de relaxamento. Não é só para acalmar. Temos de olhar para isto como uma preparação, quase como um treino ativo e intencional do cérebro para aquilo que vem no dia a seguir. E, em especial, para aquele momento que para tantas famílias é um enorme desafio, a hora de comer. Então, qual é a essência disto? O que é, afinal, a técnica do container da preocupação? A ideia-chave, e isto é genial, não é tentar fazer com que a criança pare de se preocupar. Isso seria impossível e até contraproducente. A ideia, que tem raízes na terapia cognitivo-comportamental, estamos a falar de abordagens de autores como Judith Beck ou Robert Lee, é ensinar ao cérebro quando se preocupar. É criar um acordo com o cérebro, dar-lhe um tempo e um espaço definidos para as preocupações. É dar-lhe estrutura, dar-lhe um limite. Ok, a ideia é boa, mas como é que funciona mesmo lá dentro, na cabeça? É aqui que a coisa fica fascinante. Vamos ver a neurociência por trás disto tudo, que é o que explica porque é que um ritual aparentemente tão simples tem um impacto tão profundo. Primeiro, temos de falar da amígdala. Pensem na amígdala como o detetor de ameaças do cérebro, o nosso alarme de incêndio interno. Quando as preocupações do dia, um colega que foi mal, um teste que correu menos bem, ficam a remoer na cabeça, sem sítio para onde ir, este alarme fica ligado. A amígdala fica hiperativa, num estado de alerta constante. E com o alarme a tocar, é impossível relaxar e adormecer a sério. Depois entra em jogo o hipocampo. Se a amígdala é o alarme, o hipocampo é o nosso organizador de memórias, o arquivista. O que é que acontece quando pomos a preocupação cá para fora? No papel, seja por escrito ou num desenho. Estamos a dar uma instrução clara ao hipocampo. Estamos a dizer-lhe, olha, isto é um evento que aconteceu. Podes arquivá-lo como uma memória, uma coisa do passado. Deixa de ser uma ameaça, presente e ativa. E por fim, a peça-chave, o córtex pré-frontal, o nosso gerente de emoções, é o CEO do cérebro. Quando a criança escreve ou fala sobre o que a preocupa, está a ativar esta área. E o córtex pré-frontal tem uma linha direta para a amígdala, para o alarme. Ele consegue literalmente mandar uma mensagem a dizer: calma, está tudo sob controle. É o que o neurocientista Daniel Siegel chama de nomear para domar. Ao dar um nome ao medo, estamos a domesticá-lo. Estamos a treinar e a fortalecer os músculos da autorregulação. E isto leva-nos a este ciclo negativo que é exatamente o que queremos interromper. Reparem bem, as preocupações ficam a circular, a amígdala fica hiperativa, o que leva a um sono de má qualidade. E um sono de má qualidade, bem, isso tem consequências diretas. A investigação, por exemplo, de autores como Dahl e Lewin, mostra-nos que isto desregula as hormonas que controlam a fome e a saciedade, a grelina e a leptina. O resultado no dia seguinte, mais irritabilidade, menos paciência e, claro, muito mais seletividade e recusa à mesa. Pronto, já percebemos a teoria, a ciência por trás, faz sentido. Mas então na prática, como é que se faz isto? Vamos ao guia passo a passo do ritual do containereiro.
O ritual é simples e estruturado, e isso é importante. Tem 3 fases. Idealmente, fazes uns 30 minutos antes da hora de ir para a cama. Primeiro, a preparação emocional. Uns 5 minutos para acalmar o ambiente, ir buscar o caderno das preocupações. Depois, a fase principal, a expressão livre. 10 a 15 minutos em que a criança pode escrever, desenhar, rabiscar, tudo o que lhe vier à cabeça, sem filtros, sem julgamento. E, por fim, o fecho simbólico. Talvez a parte mais importante, que são só 2 minutinhos. E nesse fecho simbólico há esta frase, que é quase um mantra, uma instrução para o cérebro. As preocupações ficam guardadas aqui e até amanhã. Quando se fecha o caderno fisicamente, as preocupações ficam lá dentro, contidas, não desapareceram, atenção. Mas agora têm um sítio, têm uma casa, e se mais tarde, já na cama, aparecer outro pensamento, a resposta é simples. Ok, pensamento, amanhã vais para o caderno. Damos-lhe um destino. E agora, atenção, porque este é talvez o ponto mais importante de todos para os pais, para os cuidadores, para os terapeutas. O papel do adulto neste ritual não é resolver. Repito, não é resolver, é conter. Não é para corrigir o que a criança escreve, não é para minimizar o que ela sente com um não é nada. E, sobretudo, não é para oferecer soluções imediatas. O papel do adulto é ser um porto seguro, um espaço onde a criança sente que pode despejar tudo, o bom e o mau, sem ser julgada. O poder disto está na expressão e na organização, não na solução. Claro que cada criança é uma criança e cada cérebro é um cérebro. Por isso, uma das coisas mais fantásticas desta técnica é a sua versatilidade. Não é uma receita de bolo. Ela pode e deve ser adaptada à idade e, muito importante, ao neurotipo da criança. Vamos ver como. Este quadro mostra-nos muito bem como a técnica evolui. Para os mais pequeninos, de 0 a 2 anos, são os pais que fazem tudo. Nomeiam as emoções, fazem um rabisco para representar a zanga, é o que Vygotsky chamaria de mediação. O cérebro aprende que as emoções têm nome e que há um lugar seguro para elas. Dos 3 aos 5, a criança já pode desenhar os seus monstros ou a sua tristeza. É a fase do simbolismo. A partir dos 6, já pode começar a escrever pequenas frases, a fazer listas, e aqui já estamos a trabalhar a metacognição, a capacidade de ver um pensamento como apenas um pensamento. E para os mais velhos, a partir dos 10, isto pode evoluir para um diário mais complexo, onde até já podem explorar possíveis soluções. Acompanhe o crescimento. E como é que isto funciona em cérebros neurodivergentes? Vamos começar pelo autismo. Para o cérebro autista, esta técnica pode ser uma verdadeira tábua de salvação. E porquê? Porque vai ao encontro de duas das suas necessidades mais básicas e fundamentais: a necessidade de estrutura e de previsibilidade. Pensamos nisto, para uma criança no espectro, o dia-a-dia pode ser uma sucessão de sobrecargas sensoriais e sociais. É esmagador. Este ritual é um momento seguro e previsível no fim do dia para despejar tudo isso. Ajuda a dar forma e a expressar emoções que, por vezes, são difíceis de verbalizar. E, fundamentalmente, ajuda a diminuir a ruminação, aquele ficar preso num pensamento ou evento, um desafio que as especialistas na área como Simon Baron-Cohen descrevem muito bem. Muito bem, e agora vamos olhar para o cérebro com TDAH, ou perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Se a mente, que muitas vezes parece um motor sempre a acelerar, com 1000 pensamentos a disparar ao mesmo tempo, é esta. Para este cérebro, a técnica do container funciona como uma âncora externa que ajuda a parar o barco. Aquela dificuldade em desligar o cérebro para adormecer é provavelmente a queixa número 1 no TDAH. O ato de escrever, de organizar os pensamentos no papel, ajuda a travar essa aceleração. E como já vimos, isto vai fortalecer o nosso gerente, o córtex pré-frontal, exatamente a área que investigadores de referência, como Russell Barkley, nos dizem que está no centro dos desafios de autorregulação do TDAH. Portanto, é um treino direto para o cérebro. E estamos a chegar ao fim. E para fechar, é fundamental voltarmos ao início. Lembrem-se do que falamos. A técnica do container não é uma ilha. Ela é a peça final, o remate, a etapa noturna de um protocolo que, na verdade, prepara a criança para a hora da refeição ao longo do dia inteiro. E quando isto é feito de forma consistente, os benefícios a longo prazo são enormes. Não é só dormir melhor, estamos a falar de construir competências para a vida. Menos ruminação mental, maior capacidade de regular as próprias emoções. E o que é que isso significa na prática? Significa um sistema nervoso mais calmo. E um sistema nervoso mais calmo é um sistema nervoso mais curioso, mais seguro e mais disponível para explorar novos alimentos. E é mesmo este ponto que tem de ficar. Esta é a etapa da noite.
Para que ela tenha o máximo impacto, é preciso olhar para as outras etapas do protocolo, as que preparam a criança durante o dia. Porque a preparação para uma refeição tranquila não começa quando se põe o prato na mesa. Começa muito antes, na forma como se gera o stress, as emoções e a segurança ao longo de todo o dia. Este ritual noturno é, no fundo, a consolidação de todo esse trabalho. Por isso, deixo esta reflexão final, que é também um convite à ação. Pensemos na criança que temos à nossa frente, seja em casa ou em contexto clínico. O que é que o cérebro dessa criança precisa, hoje, de arrumar e guardar em segurança dentro do seu container? Para que o dia de amanhã possa, quem sabe, ser um bocadinho mais leve e um bocadinho mais aberto a experimentar